A neve caiu naquela manhã como se alguém tivesse decidido reescrever as memórias da cidade. Não era comum nevar em Nova Lima. As mínimas costumavam trazer somente geada e vento. Mas naquela semana, o ar veio cortante do sul, e as nuvens se abriram em flocos lentos que encobriram telhados, calçadas e o jardim da casa dos Azevedo. No quintal, as folhas das vasculhas tremiam sob um vestido branco. O relógio da sala marcava cada segundo com precisão antiga. O tic-tac parecia mais alto do que de costume, como se o tempo ali dentro soubesse que algo estava prestes a ser revelado. Rafael ajustava a toalha na mesa com a meticulosidade de sempre. Os talheres alinhados, os pratos virados para o mesmo lado, o centro com um arranjo de flores resistindo à neve. O cheiro de carne assada subia da cozinha, se misturava à fumaça leve da lareira, e tinha, sob tudo isso, o aroma humilde de café quente, uma tentativa de normalidade em uma manhã que ninguém naquela casa considerava normal. Clara desenhava na ponta da mesa, os lápis espalhados, o papel preenchendo-se de traços simples, uma casa com chaminé, uma mulher sentada num banco de cimento e um homem, menor ainda, apontando para algo no chão branco. Houve um breve movimento de tensão quando Nair apareceu na porta. Ela vinha do passeio com as mãos enfiadas em um sobretudo fino, o cabelo preso num coque discreto. A idade tinha lhe dado rugas suaves e um olhar lento que observava a casa antes de entrar. Para Rafael, ela era sempre um misto de lembrança e obrigação, a mãe que lavou, que remendou, que suportou. Mas havia entre eles uma distância que se mediu em decisões, em omissões, em silêncios que duraram anos. Lia já estava à mesa quando Nair entrou. Lia tinha chegado cedo naquele inverno, e entre cintos e sapatos trazia o sinal de quem acredita nas próprias conveniências. Vestia um casaco caro, o cabelo arrumado, voz cortante. Ela cumprimentou Nair com um sorriso que não chegava aos olhos, um cumprimento medido para deixar claro quem comandava ali. Camila, a esposa de Rafael, tentou intervir com gentileza, mas Rafael a fez um gesto sutil para que deixasse. O gesto dizia: concordo com quem mantém a ordem. O almoço começou tenso, com frases curtas e pratos passados de mão em mão. A neve tamborilava na vidraça como se fosse um público invisível. Nair falou pouco, sua voz era um fio que mal chegava aos talheres. Quando Lia, num movimento calculado, colocou sobre a mesa uma antiga história repetida em sorrisos de escárnio, dizendo que era ridículo que a mãe de alguém de posição aceitasse conviver com tanta informalidade, insinuando que Nair vivia à margem do que a família merecia, os talheres cessaram o movimento. O riso de alguns foi contido. Alguém pediu silêncio. Clara ergueu os olhos do desenho. "Por que a vovó fica ali naquele banco do lado de fora?" perguntou em voz pequena. Com o lápis para a figura do papel. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael manteve o olhar nos fios de neve contra o vidro e respirou devagar, com a firmeza de quem controla uma máquina. Ele não fez sinal para que Nair fosse embora, mas também não a defendeu. A humilhação veio como se fosse uma peça preparada. Não houve gritos, só uma ordem. Lia sugeriu, alto o suficiente, que Nair esperasse lá fora, onde havia ar e menos poeira. Um comentário disfarçado de apelo por ordem e conforto. Nair olhou para Rafael, como quem busca uma então prometida intervenção, e encontrou, pela primeira vez em anos, apenas silêncio. A mãe passou pela porta, encolhida pela ação do frio e pela surpresa, aceitando o banco de cimento como o único assento aceitável naquela casa que já tivera pouco para ela. Sentou-se, encostou as costas na parede e cobriu as pernas com as mãos. Clara quis levantar-se, mas alguém a segurou. Os olhos da menina encontraram os da mãe, Camila, que fez um movimento breve, demorado, de desculpa com os lábios. Rafael levantou-se para trazer o café e, por reflexo, deixou cair uma das xícaras. O choque do porcelana no chão quebrou mais do que cerâmica, fez um silêncio que lembrava uma rachadura no vidro da família. Ninguém falou. Alguém fungou. A neve continuou a cair, e, lá fora, Nair encostava o rosto na palma das mãos, não por desespero de pobre, mas por aquele golpe cotidiano de não ser vista como pessoa, apenas um objeto conveniente e descartável à margem da casa. Mais tarde, Rafael se fecharia num banho longo, ficaria diante do espelho buscando compaixão de si mesmo e não a encontraria.
Naquele instante, porém, o que bateu mais alto foi a sensação de que a casa precisava de ordem, e ele, por educação ou medo, associou ordem a silêncio. Ordenar significa decidir, e decidir livrar-se do desconforto queria dizer decidir sobre a vida dos outros. Era um vício antigo, aprendido talvez com o pai. O nome de Otávio vinha junto com o cheiro do couro velho na casa de Rafael. Era o pai que raramente elogiava, um homem metódico que chegara a ocupar posições de destaque na cidade, cujas palavras cortavam mais do que facas. Quando vivia, Otávio mantinha certos hábitos, altivez protetora, disciplina duríssima. Depois de sua morte, haveria de ser lembrado em cartas e bilhetes, em gestos que ninguém mais poderia refazer, mas que deixaram marcas profundas. Uma dessas marcas foi a imagem que Rafael guarda até hoje, de uma discussão antiga entre ele, menino, e a mãe. Uma discussão que não terminara com abraço, mas com ordens e portas batendo. O padrão se repetiu. No final da tarde, Camila ficou na cozinha, retornando da mesa com olhares que pesavam. Ela enxugava a louça com calma, e quando a casa se aquietou, chamou Rafael num tom que pedia firmeza. "Você viu como a mãe ficou?" disse, sem julgamento ruidoso. Apenas constatando. Rafael, ainda na formalidade de quem administra, respondeu que sim, e que Nair podia entrar quando quisesse. Camila franziu a boca. "Você pode chamar a sua mãe, Rafael. Não do jeito de sempre, de aparência, mas de verdade." Ele respirou e por dentro houve uma resistência que vinha do orgulho. Reficar o orgulho custava muito. Admitir que havia erro custava mais. Enquanto a noite baixava, a casa parecia pequena demais para o que precisava de ser suportado. Lá fora, o jardim se cobrira de branco, e no centro do tapete gelado havia um pequeno ponto, como um relevo no desenho. Algo enterrado. Não era visível a olho nu por quem saía às pressas para limpar a varanda, mas chamou a atenção de quem passava pela rua. Tonico, conhecido por todos como o Anão. Homem de baixa estatura e sorriso franco, que zela dos jardins das redondezas com a paciência de jardineiro de ofício e de coração. Tonico caminhava apoiado numa bengala de madeira marcada pelo tempo. Entre as mãos, trazia um saco com sementes. A neve em suas botas fazia um som miúdo. Tonico tinha o hábito de recolher o que o acaso deixava. Um pedaço de madeira, uma moeda perdida, uma foto desbotada. Ao ver o relevo no canteiro, agachou-se. Pousou as mãos do tamanho de milho branco sobre a neve e começou a cavar. Não havia pressa, apenas a curiosidade calma de quem sabe que objetos esquecidos quase sempre contam histórias. Suas mãos pequenas sentiam o frio, mas sentiam também a textura de metal sobre os dedos. Desenterrou um estojo antigo, coberto de barro e gelo, com fecho de latão já corroído pelo tempo. Levantou-se, limpou o objeto com a manga e observou a etiqueta presa ao lado. Otávio Azevedo Documentos. Tonico sorriu, como se a descoberta fosse um presente do inverno, e apressou-se para a casa dos Azevedo. Rafael estava no escritório, a porta entreaberta. Tonico bateu com suavidade. Entrou sem pedir licença, como quem sabe que a casa do vizinho é extensão do próprio quintal. Mostrou o estojo com as cartas e os recibos, e no rosto trouxe a pergunta simples de quem espera reconhecimento pelo achado. Rafael estendeu a mão, o receio confuso no olhar, e aceitou sem cerimônia aquilo que vinha debaixo do gelo. O fecho resistiu, mas cedeu. Folhas amareladas e envelopes salados permaneceram unidos pelo tempo como testemunhas que aguardam. Camila ficou atrás, observando com a atenção fina de quem percebe que uma virada se anuncia. No escritório, o tic-tac do relógio soou mais forte. A luz do abajur criou uma poça quente sobre a madeira da mesa. Rafael abriu o primeiro envelope sem pensar se devia ou não. Era como se um fio invisível puxasse por dentro dele, uma necessidade de conhecer algo que não lhe foi dado quando criança. A verdade. A primeira carta era escrita com a caligrafia do pai. Falava de pequenas coisas, pagamentos, ajustes, silêncio por proteção. Havia, entre as linhas, uma confissão de receio a nome de uma terceira pessoa para proteger a mãe de opiniões. Havia recibos de transferências em envelopes separados, comprovantes de depósitos em contas pequenas feitos nos meses em que a família parecia virada ao contrário. Rafael sentiu uma fisgada no peito. As camadas de convicção sobre o abandono que sustentara seu julgamento começaram a soltar-se. As cartas seguintes eram mais explícitas. Em umas, Otávio justificava suas atitudes com a preocupação sobre a imagem e o que o mercado diria, mas admitia que havia falado mal de Nair para que certas ilusões se mantivessem.
que por trás das falas duras havia um amor torto que preferia manipular a vida da mulher a aceitá-la plenamente. Em outra, havia uma instrução final. Se for necessário, que Nair saiba que sempre foi amparada, sem alarde. Não quero escândalo, quero apenas proteção. A palavra proteção ecoou com ironia. Proteção que apunhalou a verdade. Rafael leu, as palavras girando como pedacinhos de vidro em sua boca. A verdade materializada em contratos e contas veio com um peso que não cabia em silêncio. Tônico ficou parado na porta, como se o mundo inteiro daquela casa estivesse resumido naquela ação: cavar, encontrar, trazer a prova que o tempo ocultara. Camila pôs a mão no ombro de Rafael. Clara, atraída pelo brilho dos papéis, tinha subido as escadas e agora espiava, o cabelo enrolado, olhos grandes. "O que é isso?" perguntou ela. Rafael engoliu, e a voz que saiu era pequena. "Coisas do seu avô", respondeu. Mas já não parecia mais uma resposta verdadeira. A descoberta abriu fissuras. Rafael sentiu vergonha que não tinha conhecido até então, mas sentiu também a raiva antiga de ser guiado por uma mentira. A raiva não era dirigida a Tônico, claro, nem a Camila. Era dirigida ao próprio reflexo, à própria escolha de preferir a aparência à verdade. Ele se lembrou do banco de cimento, da mãe encolhida pela humilhação, do desenho da filha. O relógio tic-taqueava como a contagem de uma sentença que precisava ser cumprida. Naquela noite, Rafael não fechou o escritório com pressa. Sentou-se, segurando as cartas, e deixou que a neve lá fora embalasse o silêncio. Pensou no que devia dizer, na forma de dizer, nas palavras que poderiam ou não desfazer anos de desprezo. Lembrou-se do cabelo de Nair, das mãos que costuravam sua camisa infantil, do seu punho fechado quando o pai batia a porta. Lembrou-se também de pequenas coisas boas do pai, cuidados com contas, com a casa, e com isso compreendeu que o mal que os envolvera não fora simples, era um mosaico de proteções mal colocadas, de orgulho e medo, de um homem que mais temia a ruína social do que o sofrimento humano. Dormiu mal, como quem tem pressão no peito. Acordou cedo antes que a casa despertasse. A neve cobriu o gramado com nova camada fina, como se o mundo oferecesse uma segunda chance. Encobrir. O relógio marcava uma hora que parecia improvisada. Rafael foi até a cozinha, onde Camila já movia a chaleira. Ela o olhou com paciência e sem acusações. Seus olhos eram, naquele momento, um apoio silencioso. "Você vai falar com ela", disse Camila. Rafael assentiu. Havia uma necessidade que não podia mais ser adiada. A verdade exigia não só reconhecimento, mas reparação. Antes de atender a porta, ele olhou para o papel amarelado mais uma vez. Havia entre as páginas ainda provas de depósitos, nomes de agências. Eram documentos, frios, que no entanto queimavam. Eram fatos que exigiam uma confissão pública. Mas como confessar? Como reparar o que o orgulho formara durante décadas? Ele pensou em transferências de bens, em mudar testamento, em abrir a casa de verdade. Pensou em começar com o simples, pedir perdão, sentar-se ao lado de Nair no banco de cimento e permanecer ali até que a vergonha se acalmasse. O gesto parecia pequeno diante de tanto, mas era um começo prático. Quando chamou Nair, ela veio com passos lentos e perguntou com voz recatada: "Você está bem, meu filho?" Ele sentiu que a pergunta era um convite a cuidar, e pela primeira vez não respondeu com ordem. A voz que saiu foi estranha a ele, vulnerável. "Mãe, eu preciso ouvir você." Nair sorriu com a doçura de quem sempre espera por tais momentos. Sentaram-se um diante do outro, a neve em silêncio ao redor como testemunha. Rafael começou a ler trechos das cartas, a contar o que havia encontrado, as transferências, as notas, a verdade materializada em números. Nair ouviu sem interromper. Seus olhos brilhavam, não de autopiedade, mas de reconhecimento tardio de que a mentira que os havia dividido finalmente estava exposta. Ela respirou fundo e falou pouco. "Sempre tive medo de ser um problema", disse, "de atrapalhar seu caminho." As palavras foram pequenas, mas não pediram desculpa, pediram presença. Rafael inclinou-se e tocou a mão dela. O toque foi pesado de significado. Era a primeira vez que a mão para ele não era mais um fardo, mas uma peça de lembrança que precisava ser guardada com cuidado. Em seu peito, algo se desfez.
Mas a casa ainda estava longe de se recompor. Havia contas a ajustar, gestos a fazer e uma atitude pública a conquistar, porque ninguém ali, nem a mulher que fora humilhada, nem a família que assistira em silêncio, sairia impune ao peso das ações passadas. Rafael sabia que não bastaria ajustar testamentos, que o orgulho se cura com rotinas, com atos pequenos repetidos. Pensou em convidar Nair para morar na casa, em abrir o escritório do pai para reorganizar a herança, em dar nomes formais aos depósitos que o pai havia feito. Sabia também que teria de enfrentar Lia, que seguramente não aceitaria a mudança sem resistência. No entanto, havia outra história a contar ainda. Por que Otávio fizera aquilo? Havia motivações amorosas, certamente, mas também estratégias, medos. E havia, no meio da neve, um ponto suspeito. Tônico deixara a caixa por acaso ou alguém a ocultar ali de propósito? A dúvida pairou, curiosa e incômoda, como se houvesse mais peças de um mosaico que ainda não se encaixavam. Rafael sentiu o peso de responsabilidade sobre si. A verdade fora encontrada. A reparação demandaria tempo, coragem e, sobretudo, consistência. Clara, que ouvira parte da conversa da porta, desenhou outra sala à noite, uma figura com um abraço, a neve provendo um manto. "A vovó pode entrar sempre?" perguntou. Rafael abaixou-se, olhou para a filha e sorriu sem orgulho. "Sempre", disse. Era a primeira decisão concreta. Depois, levantou-se e foi até a janela. Lá fora, Tônico limpava as botas e acenou, simples, como se a vida continuasse com seus gestos pequenos. No chão branco, a caixa agora formava um marco que ninguém poderia ignorar. Rafael sabia que o pior já não era a humilhação pública daquele almoço, mas o que tinha deixado de ser feito desde então. Gestos, cuidados, reconhecimento. A noite cairia sobre Nova Lima e a neve talvez derretesse nas ruas, levando consigo um pouco da memória. Mas as cartas, as contas e a nova decisão de cuidar ficariam. Ele fechou a cortina apenas o suficiente para que o tic-tac do relógio fosse menos cruel e pegou uma caneta. Escreveu um bilhete para Camila. "Amanhã eu converso com Lia, preciso arrumar tudo." Dobrou o papel, deixou-o sobre a mesa e, por fim, sentou-se novamente com as cartas no colo, como se cada papel fosse um convite para reconstruir. Lá fora, a neve continuava a cair, cada floco insistindo em sua leveza. A cidade de Nova Lima não costumava ver tanto branco, e a visão estranha da paisagem foi, para alguns, um sinal de tela nova sobre o cotidiano. Para Rafael, a neve era agora menos um espetáculo meteorológico e mais um símbolo. Aquilo que encobre também pode revelar, quando alguém tem a paciência de cavar. Tônico, que se aprumara como personagem secundário daquela manhã, desapareceu na rua com o passo calmo, levando consigo o segredo de que os achados menores às vezes têm o poder de mudar destinos. Havia muito por fazer. Havia conversas a ter, contas a ajustar, um gesto de convite público que valeria mais do que palavras. Rafael sabia, também, que não bastaria um pedido de perdão dito uma vez. Precisaria amanhecer todo dia e repassar os gestos, café na mesa da mãe, cadeira certa na sala, ouvir sem interromper. Precisaria, enfim, aceitar que a ordem que buscara durante tanto tempo era menos valiosa que a dignidade de quem amara. Quando fechou a caixa novamente, colocou-a sobre o mapa onde o pai costumava planejar viagens e cobriu-a com um lenço. Era um esconderijo discreto e, pela primeira vez depois de muito tempo, Rafael não teve vontade de esconder a verdade, teve vontade de cuidar dela. Lá fora, a neve abafava os ruídos da rua. Dentro, o relógio batia andando para frente. Havia uma história nova para reescrever. E ela começaria por atos repetidos de atenção e por um pedido que, quando viesse, precisaria ser dito com todas as palavras certas. "Mãe, me perdoe." Mas havia, no pensamento de Rafael, ainda uma curva a percorrer. Como reparar diante da cidade que assistira? Como medir reparação que tivesse sentido para Nair e que também corrigisse a postura de Lia e de tantos outros? A resposta, ele sabia, não vinha em papel, vinha em continuidade. Era na rotina que se provaria o arrependimento. Era nos cafés deixados na mesa, nas conversas sem pressa, na inclusão formal de Nair nas decisões, no gesto público de reconhecer o erro.
e era igualmente em ouvir, com paciência, as razões que levaram Otávio, e muito depois, ele próprio, a preferirem a aparência à verdade. No quarto mais alto da casa, Clara deixou um desenho sobre o travesseiro. Um sorriso, uma mãe, uma casa onde a neve era um cobertor suave. Rafael pegou-o pela manhã, antes de a menina despertar, e dobrou com cuidado. Era um lembrete de que a inocência pede reparo urgente. Ao descer a escada, encontrou Tonico no portão, batendo numa velha latinha com a mão. O homem pequeno sorriu e disse, simples, acontece com todo mundo, patrão. Difícil é consertar. Rafael sorriu de volta, como quem entende que a humildade deve deixar de ser só sentimento e virar ação. A vida dos Azevedo naquela manhã de neve ganhou uma fenda por onde o calor poderia entrar. Ainda havia muitas portas por abrir. Ainda havia Lia a enfrentar, conversas a ter frente a frente e uma cidade a que prestar contas. Mas quando Rafael finalmente saiu para chamar Nair para dentro, o rosto dela iluminou-se de uma forma que não cabia nos rancores antigos. A casa, por sua vez, pareceu aceitar a presença de um novo tempo, mais lento, menos afoito, onde a verdade seria construída com paciência. E fora preciso um homem pequeno, a quem chamavam Tonico, e uma caixa enterrada na neve, para que fossem trazidos à luz os bilhetes que dariam início à reparação. Ainda assim, no fundo do peito de Rafael havia um nó. O orgulho, desfeito momentaneamente, precisava ser substituído por atos que nunca cessassem. Ele deu o primeiro deles, abriu a porta com força e chamou a mãe. Venha, mãe, entre, fique. Nair sorriu, pegou a mão dele e caminhou. A neve começou a reduzir a intensidade, como se o mundo também tivesse decidido moderar a sua demonstração. O relógio da sala continuou seu tic-tac, firme, e Rafael soube que cada segundo dali em diante pediria consistência. No entanto, a história ainda guardava desdobramentos. As cartas eram o começo, e o começo exigia um desfecho público. Haveria a necessidade de falar com Lia, de abrir documentos, de reorganizar a partilha. Haveria também o trabalho silencioso de reconquistar a confiança de Clara e de oferecer a Nair um lugar seguro. Rafael fechou a porta e respirou fundo, como quem escolhe enfrentar tudo aquilo de vez. Lá fora, Tonico desapareceu na rua enluvada de branco. Dentro, o som familiar do tic-tac lhe lembrava que o tempo, ao contrário do que sempre pensara, poderia ser um aliado para quem decide reparar. E, enquanto ele anotava uma lista de tarefas, simples, práticas, na primeira folha de um bloco novo, houve um pensamento que se impôs. Talvez o perdão, quando verdadeiro, fosse isso mesmo, um abrigo construído dia após dia, à prova de ventos, onde a chuva ou a neve só chegariam a lavar, não a destruir. Rafael encerrou a escrita, guardou a caneta e foi chamar Nair para o jantar. A casa encheu-se de um cheiro de pão fresco. Lá fora, a neve murchava em alguns cantos, derretendo sobre as plantas que resistiam. E dentro, o banco de cimento já não era mais símbolo de abandono, mas de reunião, um lugar para sentar e ser visto. Ainda havia passos a dar. Ainda havia o confronto com Lia e com as vozes que preferiam aparência à verdade. Ainda havia a necessidade de transformar o reconhecimento em hábitos que pudessem, um dia, tornar impossível que a mãe de alguém perdesse a palavra diante de uma família. Rafael sabia disso e, por isso, naquele primeiro instante de decisão, deixou que o calor do lar substituísse o frio do orgulho. A história, entretanto, continuava vivíssima, com perguntas por responder e gestos por cumprir. E entre elas, o curioso papel do homem que encontrara a caixa da memória. Tônico, sem saber, havia plantado mais do que sementes naquela manhã. E a cidade, com seu céu inusitado de neve, observava. No dia marcado, a cidade compareceu à sua maneira, sem cartazes grandiosos, mas com olhares que pesavam e sussurros que se espalhavam como fios de fumaça. O banco de cimento, agora limpo, recebeu cadeiras trazidas de casas vizinhas. Algumas pessoas se encostaram nas portas, outras cruzaram a praça para ouvir. Crianças corriam entre as pernas dos adultos, a neve restante rangendo sob as botas. O sino da igreja próxima marcou as horas com um som grave,
e Rafael sentiu, antes de falar, que todas aquelas batidas eram um convite e um juízo. Nair esteve ao seu lado desde cedo. Ela vestia um casaco simples, as mãos calejadas agora mais seguras. Clara, trazendo o desenho antigo na carteira de escola, sentou-se ao lado da mãe e não tirava os olhos do banco. Tônico apareceu com o rosto vermelho de frio, entregou a Rafael um pequeno saquinho de pão que havia guardado. Para aguentar até a hora da verdade, murmurou. Rafael sorriu, um gesto que era mistura de gratidão e medo. Quando as conversas diminuíram, ele levantou-se. O corpo tremia-lhe menos do que o pensamento. Havia preparado um envelope com cópias das cartas e dos bilhetes, cópias dos documentos que ligavam decisões antigas ao silêncio que tantos carregavam. Não queria ferir, queria reparar, e sabia que reparar necessitava clareza. Obrigado por virem, disse, e a voz saiu breve, controlada. Não vim aqui para pedir permissão. Vim para assumir, para que todos saibam o que foi escondido e o que se fará agora. Alguns rostos franziram-se, outros se surpreenderam pelo tom calmo. Um homem, da esquina, resmungou que aquilo era inútil. Uma mulher idosa apertou a mão de Nair como quem busca dar força. Rafael abriu o envelope e deixou as páginas sobre o banco, visíveis. O vento quase as levou. Ele pressentiu que a fragilidade daquele papel não diminuía a força do que continham. Havia decisões tomadas por mim que magoaram, continuou. Havia omissões que preferi para evitar desconfortos, e omissões ferem igual a um golpe. E eu, em nome de reconhecer aquilo, trago aqui não só desculpas, mas compromissos. Antes que pudesse ler tudo, uma voz cortou da direção da rua. Lia! Ela vinha com passos apressados, o rosto comprimido por algo entre o desprezo e a raiva contida. Parou diante do pequeno público como quem chega a palco alheio. Olhou para Rafael, depois para Nair, e por fim pousou o olhar nas folhas dispostas. Você vai mesmo expor nossa vida por aí? Perguntou, em tom mais alto do que o necessário. Há coisas que se resolvem em família. Rafael não desviou o olhar. Há coisas que, quando escondidas, destroem a família inteira. O que trago não é exposição para escárnio, é chance de reparar. Lia deu um passo à frente, a respiração saía-lhe curta. E a honra de quem foi leal a você, rebateu. Você pensa só em limpar sua consciência. Penso também em quem sofreu, Rafael falou com firmeza. Penso em Nair, em Clara, e penso em você, que hoje tem a chance de escolher entre manter fachadas e reerguer aquilo que foi derrubado. Ela reagiu com rispidez e com palavras afiadas. Disse que ele queria ser mártir. Chegou mesmo a acusá-lo de buscar popularidade. Mas aos poucos a energia de sua fala foi cedendo ao peso do silêncio da praça. Alguns sabiam coisas vagas, outros nada. A curiosidade virou ouvinte atento. Rafael então abriu a primeira carta e leu. Não foi um espetáculo. Leu com voz humana, cheia de pausas, de modos que permitiam o entendimento. Era uma confissão antiga, escrita com mãos trêmulas, cartas que descreviam escolhas erradas, pedidos de perdão não atendidos, promessas feitas e quebradas. Ao final de cada trecho, explicava o que propunha. Restituição de direitos, mudança de testamentos, formalização de reconhecimento onde faltava e, sobretudo, a criação de um plano de convivência que devolvesse às mãos de Nair seu lugar legítimo. Enquanto lia, observou o rosto de Nair. Não havia teatralidade ali, apenas a permanente surpresa de quem recebe finalmente o que deveria ter sido simples desde o começo, ser vista. Clara segurava firme a mão da mãe. O desenho que antes fora um consolo, agora era um símbolo de testemunho. Quando terminou a leitura, não houve aplausos. Houve um silêncio que pesou e soltou ao mesmo tempo. Algumas pessoas cochicharam. Outras baixaram a cabeça. Tônico limpou a garganta e, sem cerimônia, aplaudiu baixinho. Aplaudir parecia a forma mais humana de aprovar a coragem de alguém que, sozinho, colocava suas feridas à mostra para que ficassem curáveis. Lia ficou um tempo imóvel, como se procurasse algo que a mantivesse em pé. Então caminhou até onde Rafael estava, com passos que denunciavam raiva, e por detrás dela, cansaço.
Seus olhos ameaçaram chorar, mas as palavras que escolheu foram duras. Você quer consertar, e por que não fez isso antes? A pergunta vinha retumbando, não só para ele, mas para todo mundo. Por que só agora? Porque só agora soube, respondeu Rafael, sem hesitar. Porque as coisas que encontramos na caixa nos mudaram, e porque descobri que viver com a sombra do passado é desistir do presente. A frase que ele disse parecia simples, mas teve o efeito de um pulso elétrico. Entre o público, alguém lembrou de pequenas injustiças, de decisões antigas que sempre favoreceram uns em detrimento de outros. A conversa que se formou depois foi longa, não terminou ali. Alguns saíram contrariados, outros ficaram para acompanhar as providências. Naquela tarde, após a reunião, Rafael e Lia sentaram-se frente a frente no hall da casa da família, com Nair observando de uma poltrona. O tom foi diferente, menos público, mais íntimo e pesado como feltro molhado. Eu era jovem, começou Rafael, num gesto que soava como explicação e não desculpa. E eu quis proteger a imagem, a propriedade, o que parecia manter tudo funcionando. Mas proteger à custa da verdade é traição. Lia, que tinha sido para muitos ali um pilar de ordem, deixou escapar um riso curto. Havia orgulho nas suas mãos, nas suas palavras. E você acha que agora vai apagar anos de escolha com meia folha de papel? Não acho, disse ele. Sei que é um começo pequeno diante do dano, mas é começo. E começo é o que nos falta a tempo. Ela o encarou longamente. Depois, sem aviso, caiu num pranto que lhe quebrou a fala. As lágrimas não foram apenas de dor, eram de alguém que percebe, tardiamente, a consequência de decisões repetidas. Rafael ficou em silêncio. Nair levantou-se e foi até ela, oferecendo um lenço. Quando saíram do encontro, era quase crepúsculo. A neve agora era água que rosou nas paredes e deixou rastros de brilho. A cidade exalava um cheiro de madeira e de terra molhada. Rafael caminhou até o banco de cimento, sentou-se e, por um longo minuto, olhou Clara que corria ao encontro de Tonico. O homem pequeno brincava com a menina, fazendo desenhos no chão com um galho. Obrigado, disse Rafael, sem saber a quem exatamente. Talvez a Tonico, talvez ao tempo, talvez à decisão que tomara. Os próximos dias seriam de papelada e conversas, de visitas a cartórios e de reescrita de acordos que antes haviam sido fechados, mas, mais urgente que a burocracia, era a tarefa de reparar o que havia sido ferido nas relações, a confiança de Clara, a paciência de Nair, a reputação de Lia. Reparar exigiria ações repetidas. Rafael agora não procurava mais sinais visíveis de aprovação, procurava rotinas que confirmassem a mudança. Na cozinha, naquela noite, Nair e ele prepararam o jantar juntos. Clara sentou-se à mesa com o desenho ao lado do prato, como se para lembrar que o alimento precisava vir sempre com cuidado. Tônico apareceu para a sobremesa, trazendo compotas que havia comprado na feira e uma história qualquer para entreter a menina. Riram, comeram, conversaram por coisas simples, o frio, a promessa de derreter totalmente da neve, a vizinha que trouxera um bolo. Rafael sentiu, ao deitar-se, que o nó do orgulho não havia desaparecido. Estava menor, mais úmido talvez. Havia, no entanto, a quieta convicção de que, se quisesse manter a mudança, teria de transformá-la em hábito. Um gesto de cada vez, um encontro de cada vez, uma palavra dita quando necessário, mesmo que tremesse. E enquanto a cidade respirava mais leve após aquela tarde, algo se movia nos arredores. Papéis sendo assinalados, corredores onde sussurros viravam compromissos, passos que antes foram de fuga voltando. A caixa que Tônico encontrara ficara fechada na prateleira da sala, mas o que dela saíra, as cartas, as lembranças, as confissões, já circulava como ferramenta de cura. Na manhã seguinte, Rafael acordou cedo. Clara ainda dormia e Nair preparava café. Ele sentou-se à mesa com a lista de tarefas que começara a escrever dias antes e adicionou novas entradas. Reuniões com advogados, conversa com vizinhos que haviam se sentido traídos, tempo reservado só para Clara. O plano agora não era só consertar documentos, era também criar presença. Do lado de fora, Tônico apareceu novamente, desta vez com um saco de sementes e uma pá pequena. Sem muita cerimônia, ofereceu o saco a Rafael. Pensei que, depois da neve, era bom plantar algo, disse como se aquilo fosse o único senso comum do mundo. Rafael pegou a pá e sorriu.
O gesto parecia simples demais para o que vinha acontecendo, mas teve nele a mesma força das cartas. Era a ação que confirmava a intenção. Plantaram ali, perto do banco de cimento, onde a terra já começava a aparecer. Pessoas passaram, olharam, alguns pararam para conversar. O plantio virou pequeno rito comunitário. E mesmo com passos lentos, a cidade começou a perceber que havia saída para feridas antigas. Ainda restavam vozes a calar, contratos a corrigir, egos a aceitar o tempo e a prova de compromisso. Mas a neve, que antes servia de metáfora para o silêncio, agora derretia em riachos que seguiam seu caminho. Ao menos por agora, o calor entrara pela fenda certa. Rafael voltou para dentro de casa com as mãos sujas de terra e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a satisfação de um trabalho que não se limita a aparecer. Era começo de uma rotina que, se sustentada, poderia tornar impossível que o silêncio de outrora voltasse a reger a vida de alguém. E, enquanto a tarde caía, com as janelas acesas e o cheiro do pão estendendo-se pela casa, Rafael guardou a caneta. Havia mais a ser feito. Havia também, agora, uma esperança cautelosa de que o gesto inicial tivesse força para continuar. Ainda que o país inteiro não assistisse, a família assistia. E para ele, isso bastava. Por enquanto. Rafael ficou ali, na cozinha, ouvindo os sons miúdos da casa. A chaleira pitando, o arrastar de um prato na pia, o riso baixo de Clara folheando um livro de figuras. Fechou os olhos por um instante e deixou que a corrente de pequenos acontecimentos lhe fosse suficiente. Não era mais promessa feita ao vento, era rotina em construção. Os dias que se seguiram tomaram a forma das listas que ele fizera. Idas ao cartório, encontros com pessoas que, até então, preferiam evitar contato. Conversas com advogados para reescrever cláusulas e ajustá-las àquilo que agora consideravam justo. Em cada compromisso, Rafael levava consigo a mesma calma nova, um esforço consciente para não deslocar o peso do passado para o futuro com justificativas. Quando um contrato pedia explicação, ele explicava. Quando uma obrigação pedia reparo, ele assumia o conserto. Não buscava aplausos, buscava sinais de recuperação. Um olhar que não mais evitasse, uma palavra que voltasse a ser dita com naturalidade. Lia apareceu à tarde para entregar um caderno que dizia ter esquecido na casa de Rafael. Veio de mãos vazias, com o rosto ainda carregado de ceticismo. "Você fez tudo isso por..." Ela começou e a voz tremeu antes de dizer "por nós." Rafael mediu as palavras. Não havia explicação perfeita, apenas fatos pequenos que compunham um novo modo de agir. "Por mim também", disse. "E por Clara, por Nair, por você, se você quiser dizer que aceita." Lia respirou fundo e segurou o caderno junto ao peito, como quem protege algo frágil. "Não sei se aceito é a palavra certa", respondeu ela. "Sei que confiar exige tempo, e que algumas coisas mudam só no discurso e outras mudam quando se repetem. Eu quero ver se isso é para sempre." "Eu também", Rafael disse. "Não espero que uma palavra salve. Quero ações. E antes de qualquer gesto público, quero que seja verdadeiro aqui dentro", e apontou o próprio peito. Houve no gesto dela um olhar que dizia aceito tentar. Não era um perdão completo, mas era a porta aberta. Eles marcaram então que conversariam mais, com calma, sem pressa, permitindo que as pequenas atenções se tornassem evidência. A comunidade, curiosa, começou a responder de maneiras práticas. Pessoas que antes se afastavam paravam para conversar quando Rafael regava as plantas na praça. A dona do armarinho trouxe-lhe um pacote com sementes para trocar por uma promessa de consertar o que havia restado de pendente na vizinhança. Um dos antigos credores, homem de voz áspera, apareceu no portão com documentos em mãos. Depois de horas de explicações e de ver o homem assumir valores e prazos rediscutidos, saiu com a promessa de acompanhar o processo, não de punir. Houve naturalmente vozes que continuaram céticas. Alguém gritou num café que mudança não era apenas plantar um pé de alface e escrever acordos novos. Rafael ouviu e respondeu com a mesma honestidade que agora o guiava. Admitiu erros, apontou medidas, detalhou como corrigiria falhas administrativas, pediu que cada pessoa o cobrasse quando visse injustiça. Não foi suficiente para calar todos os murmúrios, mas foi o início de uma relação transparente. Tônico, sempre prático, transformou a pracinha num pequeno laboratório de paciência.
Pôs tábuas para consertar o banco de cimento, pintou as costas das cadeiras e organizou um quadro com um calendário de mutirões, pintura, limpeza do bueiro, conserto da lâmpada do poste. Clara ganhou ali um quarto de hora por tarde para ajudar a regar as plantas. A menina, que antes segurava o corpo fechado como se notícias pesassem mais do que brincadeiras, abriu um sorriso mais frequente. Ela perguntava coisas simples. Papai, por que a planta precisa de tanto sol? E Rafael respondia com paciência, que lembrava as lições que ele aprendeu aprendendo. As explicações eram sinceras e muitas vezes incompletas. Nem sempre tinha todas as respostas, mas tinha presença. Uma noite, convocaram uma reunião na Associação de Moradores. A pauta, anunciada por um bilhete pregado na porta, pedia esclarecimentos sobre as mudanças recentes e a leitura pública de um termo de retratação que algumas pessoas pediam. Rafael sentiu um aperto no peito ao perceber o tamanho simbólico daquele encontro. Sabia que ali não se tratava apenas de papéis, mas de enfrentar olhos que uma vez vira fugir. Entrou na sala com Nair ao lado e Clara agarrada à saia dela. Quando se levantou para falar, a voz saiu firme, ainda que as mãos tremessem. Eu venho dizer, diante de vocês, que errei, começou Rafael, e que o erro não pode continuar definindo como vou viver daqui por diante. Foram medidas erradas, decisões tomadas por medo e orgulho. Agradeço a quem me confrontou. Peço desculpas às pessoas que senti ofender com minhas ações. Quero reparar. Não peço que voltem a confiar de imediato, peço oportunidade para provar que aprendi. Houve um silêncio que pendia entre a dúvida e a expectativa. Alguns aplausos vieram tímidos, outros, mais largos, foram dados por quem já sentira em Rafael os sinais da mudança. A leitura do termo, em que ele explicava ponto por ponto os ajustes a serem feitos, foi feita em voz baixa, mas clara. Pessoas que antes se ressentiam perguntaram detalhes. Rafael respondeu um a um. Em certo momento, o homem de voz áspera que tantas vezes liderava a crítica se pôs em pé e falou com clareza surpreendente. Não sei se confio totalmente, mas reconheço que, se você faz tudo isso por pena, é melhor que sua pena vire ação. Eu estarei acompanhando. Se cumprir, sua nova vida aqui vale algo. Rafael assentiu, com os olhos brilhando. Não era o louvor que mais desejara, era a responsabilidade aceita. Os meses passaram sem truques. Quando uma cláusula reescrita demorou a ser executada por um detalhe que ninguém previra, Rafael assumiu a alteração de horários de trabalho para cumprir prazos. Quando uma briga antiga entre vizinhos ressurgia, ele não evitou a discordância, mediou, ofereceu café, ouviu, insistiu na busca por solução. Pequenos atos, repetidos, foram amaciando ânimos. Numa manhã clara, quando a primavera já fazia sombra no portão, Rafael sentou-se com Clara perante a caixa que Tonico havia encontrado meses antes. As cartas, dobradas com cuidado, agora não queimavam salas nem deixavam humilhações expostas. Eram lembranças muradas, que serviam apenas como lição. Clara, com seus dedos miúdos, abriu uma das cartas, uma que não lhe dizia respeito diretamente, e perguntou sobre perdão. Papai, se alguém te magoou e depois pede desculpa, a gente tem que perdoar de uma vez? Perguntou ela, séria, como se examinasse um problema de matemática. Rafael sorriu e pensou no longo caminho que percorrera. A resposta vinha menos como regra que como experiência. Você perdoa quando o coração não quer mais guardar a pedra, disse ele. Às vezes é devagar. Às vezes, a pedra sai e você precisa guardá-la em um lugar de onde possa olhar e aprender, mas que não pese mais. Ela assentiu, satisfeita com a metáfora, e estendeu a mão para ajudar a plantar uma muda que Tonico trouxera, um pequeno pé de manjericão que libertava um cheiro doce quando tocado. Quando a semente enfim rompeu a terra, algo calmo aconteceu em Rafael. Não era alegria efusiva, nem alívio abrupto. Era a percepção de que a própria vida se tornara menos sobre espetáculos e mais sobre cultivo. Ver a comunidade comparativamente mais unida, ver Lia caminhar sem o gesto de fechar a porta, ouvir Clara rir com naturalidade, tudo isso era fruto de ações minúsculas multiplicadas ao longo do tempo. Ainda assim, ele sabia que a estrada não terminava ali. Existiam prestações a fazer.
Existiam palavras antigas que precisavam de cuidado para não ressuscitar mágoas. Havia dias em que sentia o orgulho bater à porta oferecendo atalhos. Nesses dias, lembrava-se do banco de cimento, das cartas, da caixa fechada na prateleira. Lembrava-se também da pá na mão de Tonico e das sementes no saco. Eram lembranças concretas que o puxavam de volta para o trabalho cotidiano. Ao anoitecer, enquanto a cidade acalmava e as luzes nas janelas se acendiam uma a uma, Rafael saiu para a praça. Sentou-se no banco recém-pintado. Tonico trouxe 2 canecas de chá. Nair apareceu com um pedaço de bolo. Clara veio correndo e se jogou no colo do pai. Eles ficaram ali por um tempo, sem pressa, conversando sobre coisas pequenas que, somadas, pareciam enormes. Rafael olhou a terra onde haviam plantado e sorriu para um broto que já mostrava 3 folhas. O gesto foi simples. Encostou a mão na terra molhada e prometeu, silenciosamente, continuar. Não como promessa grandiosa, mas como disciplinada repetição de gestos corretos. A noite caiu sem cerimônias. Dentro da casa, no som leve de uma rádio distante, alguém falava de notícias que não importavam tanto quanto os cheiros de pão e sopa. Rafael fechou a janela, observou a família e deixou que a sensação de estar fazendo o que devia fosse, por hora, o bastante. Do lado de fora, alguém afastou uns papéis que o vento trouxera. No banco, a madeira ainda conservava o cheiro de tinta fresca. A cidade, que há pouco parecera congelada pela neve das incompreensões, agora mostrava fendas por onde o calor podia entrar. Não era redenção imediata, era trabalho. E Rafael, sentado entre aqueles que o vigiavam com cuidado e o amparavam nos tropeços, sentiu que era ali, entre ações repetidas e humildes, que construiria o resto de sua vida. Ele se levantou, chamou Clara para casa e, antes de fechar o portão, olhou para o céu. As estrelas não celebravam nem julgavam. Estavam lá, constantes, como lembretes de que algumas mudanças dependem só do tempo e do cultivo paciente. Rafael entrou e por um instante deixou a respiração se acomodar. Amanhã haveria mais trabalho, e ele, dessa vez, sabia como começar.